O meu nome é André Costa Oliveira e se vocês são usuários de planos de saúde, eu sugiro que fiquem muito atentos ao conteúdo desse vídeo. Nessa quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, nosso egrégio Supremo Tribunal Federal começou a julgar a constitucionalidade em uma ação que pode invalidar a lei que recentemente ampliou a cobertura dos planos de saúde. Hoje eu vou contar os bastidores dessa história. Bom, até 2019, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, que julga os temas de saúde privada, tinha o seguinte entendimento: a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, elaborava uma relação de exames, consultas, terapias e cirurgias que os planos de saúde precisavam cobrir. Só que essa lista era uma lista aberta, ou seja, não desobrigava as empresas de cobrirem procedimentos que não constavam da lista. Bom, em termos mais técnicos, isso é o chamado rol exemplificativo. Daí, quando um plano de saúde recusava um exame, consulta, terapia ou alguma cirurgia, o usuário, amparado por diversas legislações, seja a Constituição Federal de 88, o Código de Defesa do Consumidor, entre outras, buscava a salvaguarda do Poder Judiciário com o intuito de obter uma medida liminar ou uma antecipação de tutela de urgência a fim de conseguir aquilo que necessitava e, em muitos casos, até falecendo antes de conseguir essa decisão favorável. Eu sei que todo mundo aqui conhece alguém que já passou por isso. Acontece que os planos de saúde nunca engoliram essa determinação, passando a pressionar literalmente de todas as formas, e aí fica a critério da imaginação de cada um de vocês, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar fizesse uma lista fechada, porque dessa forma o procedimento que não constasse expressamente da lista da ANS seria o quê? Automaticamente excluído de cobertura, no que o mercado chama de rol taxativo, diferente do rol exemplificativo, como eu disse antes. Em dezembro de 2019, então, o assunto chegou à quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Um paciente do Paraná processou a Unimed por ter se recusado a cobrir um tratamento que não estava na lista da ANS. Bom, em outros tempos ele tinha grandes chances de sair vitorioso, mas o excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, cujos filhos advogam a favor dos planos de saúde, segundo a Folha de São Paulo, decidiu que o rol da ANS era taxativo. E assim, a Unimed ganhou a causa, não cobrindo as despesas desse paciente. Essa decisão, de início, valeu apenas para esse caso específico do estado do Paraná, mas as empresas perceberam que havia uma fresta na porta que estava começando a se abrir e então forçaram a entrada. Nos anos seguintes, o tema voltou à pauta do STJ, em alguns casos pontuais, até que a própria Unimed pediu ao tribunal em 2022 que a decisão do ministro Salomão, daquele caso lá do Paraná, passasse a valer como precedente de jurisprudência para todos os casos que chegassem. E as empresas ganharam por 6 votos a favor e 3 votos contra. Foi uma notícia devastadora para os pacientes crônicos, neurodivergentes, portadores de doenças raras, ou seja, toda uma gama de usuários dependentes de tratamentos que não constam dessa lista diabólica da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aliás, tudo nessa história, na minha opinião, muito sincera, é diabólico. Inclusive, às vésperas desse julgamento, ou seja, da sessão que consolidaria a tese do rol taxativo, centenas de pessoas de todas as idades chegaram a Brasília em ônibus fretados vindos de vários estados brasileiros e amarraram barracas no gramado do tribunal. Eram quase todas mães e avós de autistas, pacientes com doenças raras e pessoas em tratamento intensivo, que estavam lá legítima e pacificamente para defender o direito de manter terapias, medicamentos e procedimentos que não constavam da lista da ANS, mas que para seus filhos e netos eram imprescindíveis à sobrevivência. E durante essa madrugada, a madrugada da véspera do julgamento, até os irrigadores do jardim, os sprinklers, foram ligados, molhando os manifestantes, drones sobrevoaram o acampamento como se essas pessoas fossem terroristas, coisa que não acontece nem em boca de tráfico em favela do Rio de Janeiro, porque, como vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal proíbe isso, né?
Bom, no dia seguinte, mais de 100 mulheres se acorrentaram na frente do prédio do STJ e entoaram o seguinte mantra: rol taxativo mata. Rol taxativo mata. Tudo isso, lamentavelmente, em vão. Continuando a história, derrotadas no judiciário, essas mães tiveram a ideia de se articular perante o Congresso Nacional em 2022 para que o Poder Legislativo Federal aprovasse uma lei que derrubasse esse entendimento. Repito, demoníaco, do STJ. Era ano eleitoral, obviamente o tema da saúde estava super em alta e elas conseguiram o apoio de praticamente todos os partidos políticos. O projeto então foi aprovado super rápido e por ampla maioria na Câmara dos Deputados. Foi discutido no Senado, inclusive em sessão pública, em audiência pública, e aprovado por unanimidade. Praticamente no dia seguinte à aprovação e posterior sanção presidencial da nova lei, a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, que é a instituição criada pelos próprios planos de saúde e que defende os seus interesses, questionou a constitucionalidade e, enfim, bateu as portas do STF. Claro, eles nunca deixariam isso por menos. Bom, agora cabe ao nosso laborioso Supremo Tribunal Federal, através de seus excelentíssimos ministros, dizer se essa lei é constitucional ou não. Esse é o tema do processo cujo julgamento iniciou-se na data de hoje. Em outras palavras, se o STF derrubar a norma aprovada pelo Congresso, a decisão do STJ voltará a valer e os planos de saúde poderão voltar a negar tratamentos que não estejam cabalmente expressos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que levará ao óbito de milhares de pessoas. E por isso, digo eu, não se trata de uma questão meramente técnica, jurídica, trata-se de uma questão de humanidade. E, finalizando, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Cabe agora que eu teça alguns comentários rápidos. Vamos lá. Planos de saúde sabotam o Sistema Único de Saúde. Planos de saúde têm ligações políticas poderosíssimas com membros dos 3 poderes da República. Planos de saúde interagem às escuras com a indústria farmacêutica, agências reguladoras e até com a OMS, Organização Mundial da Saúde, isso em todo lugar do planeta, então não se iludam. Planos de saúde aumentaram as mensalidades em quase 500% no Brasil ao longo dos últimos anos. Planos de saúde, quando lhe atendem de maneira satisfatória, não estão lhe fazendo favor algum. Na verdade, eles estão prestando um serviço para o qual são muito bem pagos e o qual têm a obrigação de realizar. E por último, gente, quanto pior for o saneamento básico, por exemplo, e a própria saúde oferecida gratuitamente pelos governos federal, estadual e municipal, maior será a procura pelos planos de saúde particulares e a lucratividade desses mesmos planos de saúde que, por sua vez, como eu já disse, têm as suas ligações com os poderes da República, criando-se um ciclo vicioso no qual somente muito pouca gente lucra.